Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós temos crianças aqui também. Temos crianças também nas casas nos assistindo. E a gente agora quer abençoar essas crianças. Jesus veio como uma criança, um bebê que nasceu para nos salvar. E o que nós gostaríamos é que o Senhor nos desse a graça de abençoar essas crianças, assim como Jesus foi uma bênção desde o seu nascimento. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos mandou um bebê, ó Pai, para nos salvar. Nós te louvamos, ó Deus, pelas crianças que nós temos aqui na igreja. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê a graça, ó Deus, de criá-los, ó Pai, no caminho, ó Deus, para que elas possam crescer em estatura, em graça, temendo ao Senhor, ó Pai, conhecendo ao Senhor, ó Pai, sabendo da tua grandeza, ó Deus, sabendo quem o Senhor é, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, ser reflexo do teu amor na vida dessas crianças. Que elas possam, Pai, sempre saber, ó Deus, que no Senhor, ó Pai, nós somos mais que vencedores, ó Deus. Que elas possam, a cada dia, ó Pai, serem revestidas pelo sangue de Jesus, ó Deus. Guardadas pelo Senhor, ó Pai, orientadas pelo Senhor. Abençoa no nome de Jesus cada passo dessas crianças, ó Deus, onde elas estiverem, ó Pai. Que todas as pessoas, ó Deus, saibam que eles são teus filhos, ó Deus, por onde eles forem, ó Deus. Que seus anjos se acampem sempre ao redor deles, ó Deus. Abençoa essas crianças, ó Deus, guarda elas, ó Deus, e faça com que nós, pais, tenhamos sabedoria, ó Deus, na criação delas, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, pelas crianças, ó Deus, pelos nossos filhos, sobrinhos, ó Deus, todas as crianças da nossa igreja, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por essas crianças. Nós abençoamos a vida delas em nome de Jesus, ó Pai. Amém. 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 Glória a Deus. Amados, graça e paz. Mais um culto. Estamos, na realidade, indo para o nosso último culto do ano de 2021. Como ouvimos há pouco, comemoramos aí na sexta-feira o Natal, e eu me recordo que meus filhos, desde pequeno, eles sempre, nessa data, eles diziam assim: papai, nós vamos cantar parabéns para Jesus. Porque eles entendiam que a pessoa mais importante, objeto de toda a nossa comemoração, de tudo aquilo que era o festejar, é Jesus. Primo, por gentileza, apaga a luz, vamos ver se a gente consegue, se os irmãos conseguem visualizar na câmera, consegue? A gente vai estar trabalhando aqui então para isso, então deixar assim mesmo. Amém? Mas o mais importante é nós entendermos que aquele que é o objeto maior do nosso louvor, da nossa adoração, de toda a nossa comemoração, ele continua reinando eternamente. Eu convido os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Isaías, capítulo 9, verso 6. Fica muito escuro, amor. Se der para poder, muito escuro, né? Nós vamos providenciar um jogo de luz aqui para essa frente, para ficar mais acessível. Isaías 9, 6. Enquanto isso, você que está nos ouvindo nessa noite, compartilhe essa mensagem. Esteja desde já aí compartilhando junto com seus amigos, familiares, irmãos. Eu tenho certeza que Deus preparou essa noite de uma forma toda especial, uma palavra ao seu coração. Isaías 9,6 nos diz assim: porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. É interessante que Isaías indica neste capítulo a maneira pela qual a sombra do exílio seria, sim, revertida para o reino do norte por meio do nascimento de um menino. Nós estamos aqui diante de algo que nós podemos referir a uma profecia messiânica.
Essa criança, segundo a profecia, seria da casa de Davi, conforme nos narra o verso 7. E a sua autoridade, conforme constatamos na narrativa bíblica, havia sido rejeitada pelos habitantes do norte. E da mesma forma também os judeus o rejeitariam quando o Messias se manifestasse. E de fato foi o que aconteceu. Mas algo me chama a atenção no que tange aos nomes, mais especificamente aos adjetivos que aqui nos são apresentados. E estes nomes adjetivados, eles não estão numa posição aleatória. E eles não são de forma casuais. Há um propósito. São nomes que demonstram claramente uma progressão lógica da estratégia, tanto para a guerra, posterior para o governo, e ele vai culminar justamente na paz. E aí a gente vê esse enquadramento da realidade, mostrando justamente uma grande revelação messiânica. O texto de Isaías 9,6, ele começa com a seguinte expressão: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. É importante nós salientarmos que tanto o original hebraico quanto a tradução está aqui na voz passiva do verbo. Ou seja, o filho ele foi dado. Alguém deu o filho. A linguagem está nos mostrando que o nascimento de Jesus foi de fato um presente, uma grande dádiva, um ato voluntário, pleno de doação. E ao voltarmos ao Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que é a carta magna da nossa redenção, nós podemos constatar que esse versículo, ele completa a profecia descrita em Isaías, nos revelando quem havia dado, quem havia de fato sido oferecido. Quem é esse menino? Sendo esse filho de Deus, o príncipe e rei de Israel. E nos diz João 3,16, todos vamos falar juntos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Outra palavra interessante está acompanhada de um artigo definido, ou seja, é um nome definido. E esse substantivo ele é derivado, inclusive, da palavra que vem em seguida, que significa reinar, que significa governar. Podemos dizer que a tradução mais adequada seria: o reino ou o governo está sobre os seus ombros. Há uma expressão dogmática muito forte em hebraico que chama o reino de governo que Jesus traz sobre os seus ombros. O interessante é que este é um reino que é nos mostrado de imediato como um reino de arrependimento, como um reino que nos chama ao quebrantamento, um reino que nos chama a uma responsabilidade muito maior do que qualquer outro reino que se possa estabelecer no nível de hierarquia puramente humana. Olha o que diz lá em Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Além disso, existem outros pontos a serem observados na história, como é o lugar onde Jesus nasceu. Quando nós observamos a própria árvore genealógica de Jesus, nós constatamos que de fato ele vem da linhagem real de Davi, e nos prova a genealogia que Jesus, que ele é o herdeiro do trono, é o legítimo rei de Israel. E a Bíblia, por várias vezes, ela ratifica isso. É extraordinária a história de Jesus. Nós podemos pegar personagens que antecedem a esse nascimento de forma extraordinária. Mas o fato é que Jesus teria que nascer como uma criança, como qualquer outro ser humano. Daí nós vemos a deidade como humano e Deus. Ele também deveria ser dado como filho ao mesmo tempo,
e Deus sendo o doador. Por isso que João 3,16, quando diz, ele deu o seu Filho único, gerado. Quando Isaías escreveu esta profecia, foi declarado no livro de Isaías 7, capítulo 14, leia comigo, Isaías 7, 14. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um menino, e chamará o seu nome Emanuel, ou seja, Deus conosco. Esta criança, ela traduz a grandeza, o poder de Deus, sendo ela própria em sua deidade, como dissemos, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno. E aqui ele é nos apresentado como o príncipe da paz, o único capaz de unir, de restaurar a humanidade e trazer a paz verdadeira ao mundo. Ele mesmo diz que ele não dá paz como o mundo. Em sua natureza humana, ele nos mostra impecável, o exemplo perfeito a ser copiado por todos nós. Ele nos mostra que acreditar, ter esperança, o viver, está sempre certo, pois nele, como diz o livro Colossenses, capítulo 2, verso 3 e 9, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E nele habita toda a plenitude da divindade. Agora, quem seria esse menino que o profeta ele viu nascer em sua visão profética, senão o Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo? Isaías 9, 6 diz assim, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É interessante quando nós falamos sobre nomes, os nomes os quais damos aos nossos filhos, geralmente eles têm por finalidade identificá-los. Por exemplo, a nossa caçulinha chama Grace Ann, significa graça sobre graça. Primeiro nome, graça, e Ann também é graça. E quando nós demos o nome da Grace, foi justamente uma demonstração da graça, da infinita misericórdia de Deus por nossas vidas. O fato é que expressamos em geral o desejo que temos de marcar a nossa história através do legado que passamos aos nossos filhos. E os nomes também descrevem, refletem, qualificam atribuições, mostrando o caráter, as motivações, as qualidades, as grandezas e muitas vezes até as fraquezas, como em alguns nomes bíblicos. Entre dessas realidades, o nome de Jesus ele tem soberanamente o maior destaque de todos os nomes. A palavra de Deus assim exprime de forma clara, soberana, com toda majestade e louvor, aquele que sempre será o nome mais precioso. E repita comigo, Jesus. 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 Filipenses 2, de 9 a 11, nos diz assim, Filipenses 2, de 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora, referindo-se a Jesus, o profeta Isaías, como lemos no início, ele descreve numa revelação sublime o que seu nome significa. O que seu nome exprime, o que seu nome nos revela. E aqui eu quero me ater, nesta noite, a esta primeira expressão. Ele é maravilhoso conselheiro. Você que me ouve nessa noite, nós que estamos aqui, vamos todos repetir. Maravilhoso conselheiro. Amém. Algo interessante. Sabe por que o profeta diz que o seu nome será também chamado maravilhoso conselheiro? Porque conselho e sabedoria andam juntos. Somente alguém que realmente possui a verdadeira sabedoria vinda dos céus, somente um sábio pode dar conselhos
sábios, certos, preciosos, vindos da parte de Deus. E Jesus é a sabedoria que o mundo não conheceu, pois essa sabedoria é loucura para aqueles que não creem. Por isso que em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, Paulo ele diz a seguinte expressão: visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação. Diversos personagens bíblicos retratam sobre essa verdade. Vários personagens bíblicos aprenderam que o nome do eterno Deus, de Jesus, é de fato maravilhoso. E não somente aqueles que testemunharam os milagres de Jesus, não apenas aqueles que andaram com Jesus, a história de Jesus continua impactando. Nenhum personagem em toda a história conseguiu aquilo que Jesus até hoje consegue e irá fazer na vida de tantos. Se essa história não fosse verdadeira, ela não conseguiria jamais, por tantos anos afinco, continuar subsistindo. Isto, dentro da historicidade, é uma das provas cabais acerca daquele que é verdadeiro e daquilo que é uma história, acima de tudo, verdadeira. Maravilhoso também significa aquele que é cheio de maravilhas, que faz maravilhas, que realiza prodígios, milagres. Essa é uma excelente revelação sobre a natureza divina do Messias, do menino que nos nasceu, do filho que nos deu. Pois é o mesmo que já fez e continua fazendo maravilhas no meio de nós. Êxodo capítulo 15, no verso 11, diz assim: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? E Jesus é o maravilhoso conselheiro, porque Ele conhece acerca de todas as coisas, Ele pode todas as coisas, Ele faz todas as coisas. Não há nada, absolutamente nada, que fuja do controle dEle. Não há nada que Ele não possa dominar. Ele pode tudo. Amém. O seu amor é insondável, sua graça é real, por demais maravilhosa, sua bondade nos alcança, sua misericórdia tem sido a causa de não sermos consumidos, sua bondade e fidelidade são de eternidade a eternidade, suas misericórdias duram para sempre. Amém. Aleluia. Nunca esqueça destas verdades. Jesus não é aquele que apenas nos aponta, nos revela sobre uma verdade, mas Ele próprio é a essência e está nele toda a verdade. Amém. Isso é tremendo. E Jesus não apenas nos mostra o caminho a seguir, mas Ele também nos conduz por este caminho, sendo Ele o próprio caminho perfeito e seguro que devemos trilhar. Jesus não apenas nos disse que poderíamos ser felizes. Ele não apenas nos aponta a felicidade. E mesmo que em meio a grandes lutas, duras provas, mas escute, Ele mesmo nos concedeu a maior alegria, chamada salvação, a qual lhe faz entender e aceitar a realidade de que todas as coisas, Romanos 8, 28, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o quê? O seu propósito. Aleluia. Jesus não somente nos mostra que é possível a alma sem esperança se fortalecer e reviver muitas das vezes das cinzas, nos mostrando a esperança como algo concreto, mas Ele mesmo é a própria esperança, a força para os dias de angústia, de desespero, de tristeza, pois nele temos a certeza
ele mostra assim, que há um caminho de pastos verdejantes, que os leva às águas tranquilas e que refrigera a alma, assim como o Salmo 23. Ele próprio, meu querido, nessa noite me ouça. Ele é o pastor dos pastores, o amado de nossa alma, que guia as suas ovelhas, que guia a minha vida, que guia as vossas vidas, a fonte de águas da vida, ao lugar seguro, ao lugar protegido, onde ninguém, onde nada pode tocar-lhes, a não ser que Ele permita. E se Ele assim o permitir, você pode ter certeza, haverá da parte dEle também, no momento certo, o auxílio, o socorro, porque a mão do bom pastor sempre está estendida a nós. Jesus não apenas nos mostra onde podemos saciar a nossa sede, a nossa fome de justiça, mas Ele mesmo, como nos declara a palavra, Ele mesmo é a nossa própria fonte inesgotável, de onde jorra o quê? Rios de águas vivas. Por isso que a Bíblia assim declara. E Ele também é o pão vivo que desceu do céu, o verbo encarnado, a palavra encarnada. Enfim, Jesus não apenas Ele nos aponta o caminho da vitória, mas Ele mesmo é a vitória. E nele, através dele, podemos todas as coisas. Por isso, nós ouvimos aquela expressão verdadeira do apóstolo: em Cristo posso todas as coisas. É nele, é por ele, não é por mim, é nele e por ele. Aleluia. Amém. Ele é o Deus, Jesus o Todo-Poderoso. E este nome, creia nessa noite. Você que me ouve, nós que aqui estamos, Ele tem todo o poder. Porque Jesus está sempre perto de nós, sobre as suas vistas. Assim como exprime o Salmo 91, aquele que habita a sombra do Onipotente descansará. Nós podemos sim receber conselhos sobre qual caminho devemos seguir. Você sabe nessa noite, você que me escuta, qual caminho você deve seguir? Salmo 32, verso 8. Salmo 32, verso 8 nos diz assim: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sobre a minha vista. Isaías capítulo 30, no verso 21. Isaías 30, 21 diz assim: e quando nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, nossos ouvidos ouvirão uma voz atrás, como uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Algo importante. É inerente a todo bom conselheiro ter a sabedoria e o conhecimento. Caso contrário, ele não vai ser um bom conselheiro. Já falamos aqui por várias vezes que o conhecimento, ele deve andar junto com a sabedoria. A sabedoria não é nada mais do que o conhecimento aplicado dentro daquilo que é a visão de Deus. E Cristo é a sabedoria de Deus. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, 1 Coríntios 1, 30, nós temos a seguinte expressão: mas vós sois deles em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Colossenses capítulo 2, verso 3 nos diz: nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão o quê? Ocultos. O próprio profeta Isaías, ele predisse, em Isaías capítulo 11, no verso 2, nós temos: o Espírito do Senhor estará sobre ele, e lhe dará sabedoria, e conhecimento, e capacidade, e poder. Olha que tremendo! Porque ele é a própria sabedoria, e nele reside todo o conhecimento. Aí nós temos Provérbios 8, de 12 a 14, e tantos outros textos.
Provérbios 2, de 6 a 7, nos diz: se de fato estamos nele, ele nos capacita. O Senhor pode distribuir sua inteligência a todo que o busca. Tiago 1, verso 5. Eu amo esse texto, porque ele nos concita a buscarmos a sabedoria. Por isso, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Aí o texto continua: e a ele dará, porque é generoso, e dá com bondade a todos. Você precisa entender definitivamente algo muito importante nessa noite. E isso vai fazer com que a sua alma descanse. Escute bem: o maravilhoso conselheiro nunca descansa. Repita comigo: o maravilhoso conselheiro, ele nunca descansa. Salmo 121, verso 3 a 4, explica acerca disso. E dentro daquilo que nós podemos ler, nós temos a seguinte expressão: o Senhor nunca dorme, nem cochila. Em Hebreus 7, 25, vemos que é por isso que ele pode, hoje e sempre, salvar, curar, libertar, dar vitória às pessoas que vão a Deus por meio dele. Porque Jesus vive para todo sempre. O salmista, ele percebeu isso de uma maneira extraordinária. Por isso ele declara no Salmos 16, capítulo 7, Salmo 16, 7: bendiga o Senhor, que te aconselhe, pois até durante a noite, olha o que ele fala: o meu coração me ensina. Assim é a vida daquele que reconhece acima de tudo que a direção vem do Senhor, que a palavra final vem do Senhor, que o caminho incerto ele pode sim determinar e nos orientar e nos apontar. Você tem uma decisão importante para tomar na sua vida nessa noite? Tem alguma dúvida que tem perturbado sua mente, o seu coração? Será que você tem sofrido pela falta de sabedoria em seu relacionamento? De repente, para com seu cônjuge, para com seus filhos, ou filhos para com seus pais, familiares, trabalho. Quem sabe o seu futuro? Busque. Esse é meu conselho para você nessa noite. Busque como salmista. Salmo 73, verso 24. Salmo 73, 24 diz assim: tu me guias com os teus conselhos, e no fim me receberás, Senhor, com honra. Além dele nos guiar, olha que tremendo, ele nos recebe com o quê? Com honras. Isso retrata a generosidade, a grandeza do maravilhoso conselheiro. Porque Jesus é assim, meu querido. Devemos nos entregar ainda mais a Ele, para que se aumente o seu governo em nossas vidas. E nessa noite eu quero parar justamente aqui, nessa palavra. Nós vamos continuar no próximo domingo com os outros atributos. As pessoas têm fracassado, porque muitas das vezes elas têm confiado na força dos seus braços. Governos têm fracassado, porque muitas das vezes são impelidos, segundo essa natureza pecaminosa e corrompida, que muitas das vezes deixa com que o sucesso, a soberba e tantos outros sentimentos repulsivos tomem conta. Pais, filhos, mães, cônjuges e tantos têm fracassado, porque se recusam a ouvir o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus que ainda faz maravilhas. Ele é o Deus que direciona todos nós por caminhos, lugares e decisões seguras. Eu creio que é o momento, agora no final deste ano, de olharmos para trás, fazermos uma retrospectiva e vermos quais foram as nossas falhas,
É interessante que todo ano nós cantamos, né? Adeus, ano velho, feliz ano novo, como se algo extraordinário fosse acontecer. É um dia como qualquer outro. As coisas não mudam se internamente nós não mudarmos. As coisas não acontecerão e não serão direcionadas e guiadas se nós não entendermos definitivamente o Espírito Santo nos direcionando segundo o maravilhoso conselheiro. Isso serve para todas as áreas de nossas vidas. Não é para algumas não, meu querido. É para todas. É para até aquelas que você julga banais. Ele se preocupa com os mínimos detalhes da nossa existência. Eu te convido nessa noite no nome de Jesus a você descansar. Descansar. Por isso é importante lermos a palavra de Deus. Por isso é importante ouvirmos a palavra de Deus. Por isso é importante meditarmos a palavra de Deus. O povo tem perecido porque tem faltado conhecimento. Tem muito, me permita-me dizer uma expressão forte, tem muito lixo sendo amontoado na mente de muitas pessoas aí fora, que estão escutando coisas as quais a palavra não diz, indo por caminhos dos quais a Bíblia não nos direciona. Querido, abra hoje, nessa noite, o teu coração. Descanse nas mãos daquele que tem todo o poder. Como nós exprimimos bem forte nessa noite. O nome de Jesus tem todo o poder. Ele continua fazendo maravilhas. E Ele deseja nessa noite trazer um bom conselho ao teu coração. Tudo isso que nós vemos até aqui, até por consequência nesses quase 2 anos, né? Temos passado mais de 1 ano por pandemia. Tudo isso, sabe o que nos trouxe? Foram experiências profundas, os quais nós podemos dizer que devemos entender que muito mais do que confiarmos na força de qualquer homem ou de qualquer instituição, é confiarmos na força do Senhor. Eu quero voltar aqui rapidamente antes de terminarmos essa pregação. Eu me recordo que no início da pandemia aconteceu um frenesi tremendo entre um povo evangélico, que as pessoas começaram a orar, clamar, as pessoas iam para a rua, até mesmo na frente dos hospitais, outras continuaram, mas interessante é que aquele primeiro frenesi passou. As pessoas se acomodaram. Muita gente se acomodou dentro das suas casas, estão acomodados a ouvir hoje uma live. É melhor que vir à igreja, é mais cômodo. As pessoas entenderam que ficar em casa e ouvir o pastor pregar cansa menos do que pegar o carro e sair de casa. As pessoas começaram a viver uma letargia. Hoje elas estão numa letargia tremenda. A gente está vendo um esfriamento tremendo, uma falta de valores. Ou muitas das vezes a própria igreja com valores invertidos. Igreja sendo cabide de emprego, ou muitas vezes lugar de socialização, ao invés de ser um lugar de louvor, de adoração, de restauração e de vida, de encontro com Deus. Se nós não nos atentarmos ao maravilhoso conselheiro, que nos diz: buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O conselho não é bom apenas naquilo que me satisfaz, mas o conselho ele é bom naquilo que muda a minha vida e a minha história. Por isso que ele é maravilhoso, porque ele enxerga toda a nossa estrutura, a nossa alma. Ele tem enxergado, viu, meu querido? Minha querida, nessa noite, ele diz para você que é dia de encontro com ele. Eu quero orar. Pai, obrigado por mandar o seu Filho, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, pela vida de Jesus na nossa vida. Obrigado porque Jesus mudou histórias. Mudou a nossa história, tem mudado histórias e continuará mudando histórias. Que os homens, as mulheres compreendam a importância que há, não apenas neste nome, mas na pessoa de Jesus.
porque de fato Ele é maravilhoso. Obrigado, Jesus, nessa noite, pelo Teu sacrifício, porque através dele nós podemos ter redenção, salvação, vida eterna. Amém. Continue nos dirigindo, nos direcionando como um maravilhoso conselheiro. Aquele que mesmo vendo a ignorância, as precipitações de decisões tão contraditórias, mas mesmo assim Ele nos ama, mesmo assim Ele nos perdoa, mesmo assim Ele continua nos dirigindo, direcionando os caminhos de paz. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Teu Espírito Santo continua de forma incessante nos mostrando a Tua graça restauradora e os caminhos que nos direcionam à eternidade. Ah, Senhor, ensina Teu povo a verdadeiramente a se curvar diante do maravilhoso conselheiro, e que possam buscar a sabedoria do Senhor, que possam buscar a direção do Senhor, e que possam entender que ainda há tempo, porque dias maus se aproximam. Mas nós te pedimos, tem misericórdia do Teu povo. Continua mudando história de famílias, continua mudando história de Deus, porque Tu és especialista nessa noite. Amém. Coloque em nossos corações, em nossa mente, aquilo que verdadeiramente vem do Senhor, para que tenhamos paz e para que tenhamos, acima de tudo, sucesso em toda tomada de decisão. Amém. E nós confiamos em Ti e descansamos em Ti. Amém. 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 Deus abençoe sua vida, sua família. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não deixe de compartilhar essa mensagem. Domingo que vem estaremos aqui juntos novamente. Primeiro culto do ano. Culto de ceia. Culto que vai ser mais um culto. Vai ser algo novo. Não existe mágica. Existe sim atitude. E que possamos, acima de tudo, termos uma atitude de rendermos a Deus, rendermos a Ele e confiarmos a nossa vida nele, porque Ele sabe bem o que faz. Amém? Deus abençoe você, a sua família. Deus abençoe a sua vida. Se você tem algum pedido de oração, mesmo terminando aqui essa parte da live, nós estaremos orando por você essa semana. A partir de janeiro estaremos reiniciando o nosso culto dentro dos lares. Toda quinta-feira nós teremos aí a nossa célula. Estaremos falando mais sobre isso com os irmãos. Mas eu sei que Deus tem preparado coisas grandes. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe sua família. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Amém.